Olá, então está saindo mais um workshop interessante na Regulus, fique ligado, dia 20 de novembro, que é o roteiro de interpretação astrológica. Nesses mais de 30 anos de atendimento, e principalmente usando a vertente interpretativa da astrologia tradicional, que constrói frases e períodos do mesmo jeito que a gente faz em português, do mesmo jeito que você aprendeu nas aulas de português, nas aulas de literatura, como construir períodos, a gente faz o mesmo em astrologia. Mas o ponto-chave é: você olha para aquele mapa daquela pessoa que você nunca viu na vida, que enquanto você estiver atendendo mapa de gente conhecida, é fácil, você se deixa levar por aquilo que você conhece ou pelas suas próprias impressões, é um risco que você sempre corre. Mas quando você começa a atender profissionalmente, você vai atender gente da qual você nunca ouviu falar. Gente que muitas vezes não vai nem querer abrir a boca para dizer qual que é o problema e você vai ter que se virar. Então, ao longo de todos esses 30 e poucos anos, eu acabei desenvolvendo um roteiro de interpretação astrológica que permite identificar o que é importante logo de cara. Em astrologia tradicional, a gente não se preocupa em interpretar todo o mapa, mas sim aquilo que é importante. A gente é mais focado. Mas mesmo se você quiser interpretar todo o mapa, você pode utilizar esse roteiro. Veja, é muito comum, eu vejo os meus alunos, minhas alunas de astrologia contemporânea, quando me contam que abram às vezes 4, 5 livros em cima da escrivaninha e mais 3 ou 4 livros em cima da cama, mais 2 ou 3 ali na banqueta, e ficam perdidos, ficam perdidas com tanta informação. Se você tiver um roteiro para seguir, um trilho para seguir, onde você vai passando assim, como se fosse uma, uma lista ali, como se fosse seguindo a lista, os itens de uma ISO 9002, por exemplo, algo semelhante, fica muito mais fácil de você distinguir as informações que são fortes, as que não são fortes, o que é importante, o que não é importante. E talvez a primeira coisa, e a primeira pergunta que eu faço quando eu tenho um mapa na minha frente é: o que torna este indivíduo único? Recentemente eu fiz um mapa de uma cliente de Belo Horizonte e eu fiz o mapa, ela me relatou os problemas e eu descrevi, e eu não estava seguro daquilo que eu estava passando, porque o mapa não estava me contando a história. Eu ainda, antes de entregar o trabalho, foi um trabalho audiovisual, eu ainda perguntei para ela: você tem certeza da hora de nascimento? Aí ela me disse: tenho, é o que está na minha certidão. Eu falei: dá uma verificada. E aí ela foi conversar com a mãe, ainda era viva, conversou com a mãe. E ela me disse: não, minha filha, você nasceu, deu 2 horas e meia depois, para arredondar a história, e outro mapa, totalmente diferente, e aquele outro mapa que tinha o horário da mãe, que até era um horário que tinha, não era redondo, era assim, se não me engano, era 22h35. Aquele horário contava toda a história da pessoa, né? Então a primeira pergunta que eu faço: que torna esse indivíduo único? Ele já traz embutida a pergunta se aquele mapa está contando a história da pessoa com quem você vai interpretar. É a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira grande dica. Se esse circuito for fechado, o que torna a pessoa única, esse mapa conta a história da vida da pessoa, você vai adiante e começa a identificar, num começo, numa primeira olhada, é antes de você fazer qualquer análise, você começa a distinguir aquilo que é relevante naquela floresta de informações que é o mapa natal. É uma floresta povoada, bastante densa, que tem animais que circulam o tempo todo, animais silvestres, tem pássaros, tem insetos, tem vários tipos de flores e de árvores. Isto é um mapa natal. O mapa natal não é um diagrama árido e plano, ele tem relevo. E este relevo é que, através de roteiros, eu vou desenvolver dia
20 de novembro, lá na Régulos. Né? Então você liga para eles lá, 11 55 49 26 55, é um workshop, vai começar às 10h30 da manhã, do dia 20 de novembro, é um feriado. Então, se você não reside em São Paulo, dá tempo de você vir. Ele vai até o final da tarde, vai até 17h30. E eu vou desenvolver o roteiro de interpretação do mapa natal, da sinastria, que é uma outra coisa que as pessoas fazem assim um suspense, como se fosse a coisa mais complicada do mundo de interpretar. Se você souber o que você está procurando, veja, fica fácil de você achar as coisas. Sinastria não é assim tão complicado. Se você raciocinar que ao você interpretar uma sinastria, você vai estar tratando com dois mapas natais diferentes, você já tem a base do roteiro. Então você seguiu o roteiro para um mapa natal de um, seguiu o roteiro do mapa natal de outro. Isso independente do relacionamento, não precisa ser necessariamente casal, pode ser mãe e filho, por exemplo, pai e filho, tanto faz. E só que você tem que fazer um objetivo da interpretação é um pouco diferente, mas você precisa saber o que procurar. Agora, lembre-se do seguinte: 99% dos astrólogos não lembram de que quando estão fazendo aquela sinastria, estão considerando exclusivamente as sementes. Então você tem duas pessoas que de repente têm, uma tem 42 e outra tem 35 anos de idade, e aquelas duas pessoas, elas não são mais aquelas sementes. Elas se desenvolveram, elas tiveram suas experiências, elas têm os seus ganhos, têm os seus ressentimentos, têm as suas mágoas, têm as suas feridas, mas têm também as suas vitórias, as suas conquistas representadas no desenvolvimento do mapa natal. Então, quando você fizer a sinastria, você também precisa considerar esse desenvolvimento de cada um daqueles indivíduos, mesmo que seja uma relação familiar. Esses desenvolvimentos existem. Você precisa trazer a sinastria para o momento presente. E há como fazê-lo. Isso faz parte do roteiro. E o último ponto do roteiro, na verdade, a coisa mais fácil do mundo é fazer predição. Eu digo para você, no começo não achava, porque como é que eu vou tirar coelho da cartola? Até o momento que, pela própria prática, eu fui vendo que é muito objetivo. E a grande chave é o mapa natal. Então você precisa compreender muito bem o que está inscrito no mapa natal. Ele contém tudo aquilo que você precisa saber, uma semente. Então, qualquer predição que você fizer, não dá para sair do mapa natal. Então, se no mapa natal tiver dito que a pessoa não irá se casar, não adianta você procurar fazer uma eletiva de casamento para aquela pessoa ou procurar uma direção secundária a um trânsito que lhe seja favorável. Está indicado ali que a pessoa não irá se casar. Então, predição, eu vou trabalhar com camadas interpretativas, você vai entender quando explicar o roteiro, porque eu sei que você vem, né? Quando eu explicar o roteiro, você vai entender por que eu trabalho com camadas interpretativas, qual que é a ideia, qual que é o conceito aí envolvido. E, bom, são esses três roteiros, três diagramas, três esquemas, para quem gosta de esquema, para você usar os conceitos que você tem, os conceitos, aquelas informações que você tem na interpretação do mapa natal. É lógico, eu vou trabalhar com a vertente da astrologia tradicional, que é ter uma interpretação absolutamente linear. Tá? Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar, de repente, os mesmos princípios para a astrologia védica, os mesmos princípios para a astrologia contemporânea. Tá? Embora as lógicas sejam um pouco diferentes, os conceitos, os aspectos filosóficos sejam um pouco diferentes, mas o modelo interpretativo ele é similar. Tanto que eu utilizo como primeira referência, a minha grande fonte de inspiração para elaborar esses roteiros, foi aquele livro Harmonia Celestial, do Schumann, que você deve ter. Eu acredito que você tem aquele amarelinho. Você quer que eu repita para você? Eu repito sim. Tá? O curso será um workshop a ser dado na Régulos dia 20 de novembro. Ele começa às 10h30. É bom você se inscrever com antecedência, porque senão você não vai acabar não assistindo.
né? Então liga lá para a Regulus 5549-2655, sempre a partir das 14 horas, e faça a sua reserva. E eu te aguardo lá.